Irmãos e irmãs, a misericórdia do Senhor é abundante na terra, mas todos nós enfrentaremos a justiça e a santidade de Deus na vida após a morte. Aprendemos que Deus é amor, mas Ele também é um Deus de justiça e santidade. Ao ler a Bíblia com atenção, perceberemos que nem todos os pregadores proclamam a verdade. Muitos aceitando um evangelho de luxo e tesouros terrenos, que os levarão à perdição. A Bíblia nos alerta que o Senhor enviará o espírito da mentira para que alguns creiam em mentiras. Segundo Tessalonicenses 2:11 diz: Por isso Deus lhes enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. 1 Reis 22:22 também nos mostra. E o Senhor lhe disse: Como? Ele respondeu: Sairei e serei um espírito na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-los. Vá e faça isso. Muitas pessoas acreditam no chamado Evangelho da prosperidade, glória e sucesso, pensando que, com isso, entrarão no céu. No entanto, 85% das pessoas no inferno não compreendem os tipos de pecados e ofensas que as levaram para lá. Uma visita às câmaras do inferno. Visitei as 351 câmaras do inferno durante 351 dias. Isso aconteceu como parte do chamado de Deus e da unção do Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus quem veio à minha casa para me levar a visitar essas câmaras. Visitei não apenas o inferno, mas também o reino do paraíso, ó tribunal do Senhor, o mundo de Satanás, o mundo da oração, realização e vitória. Essas foram as experiências que tive com Deus. Eu disse da última vez que visitei as câmaras daqueles que foram condenados por imoralidade sexual. A Bíblia nos adverte sobre a imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:18-19. Fujam da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o que tende da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Não estou dando este testemunho para assustar as pessoas, mas para edificar o povo de Deus, para que aqueles que estão desviados voltem ao caminho do Senhor. Quando saímos do lugar, aqueles que fizeram sexo em sonhos, pensamentos e olhos, subimos mais alto, acima do vale, e cruzamos a fronteira para outra região do inferno. Quando descemos, estávamos acima do rio de chamas, onde as pessoas gritavam enquanto eram queimadas no fogo. O inferno é um reino de tormento. O inferno é um reino vulcânico, onde não há vento nem água como em nosso mundo. Não há sol, apenas uma escuridão espessa. Vi almas condenadas sendo atormentadas por fogo e demônios. Eu disse ao Senhor: Por que os homens estão queimando no fogo, mas os demônios não estão queimando? O Senhor respondeu: A hora deles ainda não chegou, mas o tempo do castigo deles está chegando. Quando chegamos ao fundo do vale, vimos um rio de lava que espirrava como ondas, batendo nas rochas. Pude ouvir gritos intensos das almas perdidas, mas não consegui vê-las. O Senhor disse: Este é o vale daqueles que tiveram relações sexuais fora do casamento. É o vale dos fornicadores. Vamos descer e ver o seu tormento. O tormento dos fornicadores. Irmãos, quando descíamos neste vale, o fogo era intenso e as almas eram queimadas em temperaturas altíssimas. Gritava de dor. O tormento era insuportável. Eu estava chorando e disse ao Senhor: Não posso suportar esse horror. Por favor, devolva minha alma à superfície. Prometo contar ao mundo sobre este lugar. O Senhor respondeu: Isto é para o seu próprio bem. Você deve avisar ao mundo que o inferno é real. Entramos no rio de lava e descemos profundamente. Contudo, comecei a ver um poço de fogo. No primeiro poço, vi uma mulher com as mãos amarradas atrás das costas e as pernas abertas.
Ela estava sendo atormentada por 6 ratos enormes que devoravam suas partes genitais. Quando a mulher viu o Senhor, ela implorou: Senhor, tenha piedade da minha alma, tenha misericórdia. Agora acredite em ti. Abandono meus pecados. Quero voltar ao caminho certo e seguir teus princípios. Dá-me 1 minuto para retornar à terra e avisar as pessoas que o inferno existe. O Senhor respondeu: Minha filha, você teve tantas oportunidades de se arrepender na terra, mas se arrependeu. Como pode dizer que se arrependerá em 30 segundos? Você teve uma vida inteira de oportunidades, mas as desperdiçou. Sabia que minha palavra condenava atos ilícitos, mas continuem a fazer sexo fora do casamento. Agora é tarde demais, pois seu julgamento foi pronunciado. Apocalipse 20:1-8 diz: Mas os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos têm sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. O Senhor disse: É tarde demais. A mulher continuou implorando, mas ele respondeu: Minha filha, eu te amo, mas não posso fazer nada. É tarde demais. A severidade da justiça de Deus. Enquanto continuávamos no Vale dos Fornicadores, fiquei profundamente impactado pelo sofrimento das almas. A mulher que vimos foi apenas a primeira. Ao nos aproximarmos de outro poço de fogo, vi um homem que era consumido lentamente por chamas, enquanto demônios furavam seu corpo com lanças. Ele comentou: Senhor, por favor, me tire daqui. Agora acredite em ti. Nunca mais trairei minha esposa, nunca mais viverei em imoralidade. O Senhor olhou para ele com compaixão, mas também com firmeza, e respondeu: Quando você estava na terra, dei-lhe inúmeras oportunidades. Falei com você através da minha palavra. Enviei mensageiros para avisá-lo. Mas você preferiu ignorar. Preferiu os prazeres da carne à santidade. Agora, o tempo da misericórdia passou. Este homem tinha uma vida dupla, enganando a esposa e sendo cristão na igreja, mas mantendo uma vida de adultério em segredo. Lucas 12:2-3 nos lembra: Pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas serão ouvidos à luz do dia, e o que sussurraram aos ouvidos em os quartos interiores serão proclamados dos telhados. O peso do arrependimento tarde demais. Depois de ver o tormento desses indivíduos, perguntou ao Senhor: Por que eles não tiveram outra chance? Por que o arrependimento deles não é aceito agora? O Senhor respondeu: Aston, há um tempo determinado para tudo. Quando os homens vivem na terra, o tempo da graça está sobre eles. Mas uma vez que cruzam para a eternidade, o tempo da graça termina e começa o tempo do julgamento. Minha palavra é clara. Está destinada ao homem morrer uma vez, e depois disso vem o julgamento. Hebreus 9:27. Assim como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Uma mensagem para a igreja. Muitos que estão na igreja hoje brincam com a graça de Deus. Eles acham que podem viver como quiserem durante a semana e pedir perdão no domingo. Mas o Senhor me mostrou que Ele conhece os corações. Não basta pedir com perdão os lábios. É necessário uma sinceridade sincera, que produza mudança de vida. Mateus 7:21 adverte: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Enquanto caminhávamos pelo vale, o Senhor me mostrou pessoas que lideraram grandes ministérios na terra, mas estavam ali por causa da hipocrisia. Alguns eram pastores que pregavam contra o pecado, mas secretamente viviam na imoralidade. Outros membros eram da igreja que fingiam ser santos, mas em seus corações havia corrupção e rebeldia. Romanos 2:16 declara:
no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, conforme o meu Evangelho. O impacto do orgulho e da rebeldia. Chegamos ao outro setor do inferno, onde vimos um homem ajoelhado em meio a um fogo que o consumia lentamente. Ele estava cercado por demônios que o ridicularizavam, dizendo: "Você pensou que era melhor do que todos os outros, não é? Agora veja onde sua soberba te trouxe." O Senhor explicou: "Este homem foi um líder na igreja, mas permitiu que o orgulho enchesse seu coração. Ele desprezava os outros, julgava os pecados alheios, mas nunca examinava seu próprio coração. O orgulho é uma abominação diante de mim." Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Uma chamada ao arrependimento. A visão que tive foi extremamente clara. Ninguém está isento da justiça de Deus. Não importa se você é pastor, diácono, cantor ou apenas um frequentador de igreja. Se há pecado em sua vida, ele precisa ser confessado e abandonado. 1 João 1,9 nos oferece esperança. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O fim dos tempos está próximo. Antes de terminar nossa jornada pelo Vale dos Fornicadores, o Senhor me levou a um local mais profundo, onde vi milhões de almas em sofrimento. Ele me disse: "Waston, os tempos finais estão próximos. Diga ao meu povo que se prepara. Estou voltando, e meu galardão está comigo para dar a cada um conforme suas obras. Muitos estão adorados, mas o dia da minha vinda o surpreenderá como um ladrão." O Senhor, com lágrimas nos olhos, voltou-se para mim e disse: "Aston, não espere até que seja tarde demais. Vá e diga às pessoas do mundo que não devem esperar até que seja tarde demais. O tempo é curto e o julgamento é próximo." Irmãos e irmãs, devemos abandonar nossos pecados e confessá-los ao Senhor enquanto há tempo.